Queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo, saudações fraternas. Que alegria, viu? Poder estar aqui com os amados irmãos, sabendo que todos, ainda que virtualmente pela internet, mas todos nesse momento estamos juntos, buscando a Deus e iniciando hoje uma nova série, Tipos de Igreja, avaliando o que se vive e o que se prega por aí. É também, irmãos, um olhar para nós mesmos, a fim de que avaliemos sinceramente, honestamente e à luz da palavra do Senhor, que tipo de igreja nós temos sido. Pois você então é convidado para estarmos juntos nos próximos estudos. Não temos como precisar quanto tempo gastaremos, mas teremos aí algumas semanas estudando sobre tipos de igreja, e que cada vez mais a nossa vivência cristã seja agradável ao Senhor da igreja. Por exemplo, nós vamos estudar aqui sobre a igreja secularizada, vamos falar sobre a igreja emergente. O nosso tema hoje é a igreja carismática. Vamos falar sobre a igreja da autoajuda, a igreja da prosperidade, a igreja sectária, a igreja liberal, confessional, a igreja dividida, né? Tudo com base na palavra do Senhor, irmãos. Vamos falar da igreja de casa em casa, que depois desses tempos difíceis da pandemia, cremos que isso logo vai acontecer, nós vamos reiniciar na igreja, a igreja se reunindo de casa em casa, os nossos pequenos grupos. Vamos falar também da igreja perseguida e da igreja triunfante. Então você venha conosco, venha comigo para crescermos no conhecimento da Escritura e também para que a nossa prática seja cada vez mais de acordo com a Escritura. Vamos cantar, irmãos, um hino que fala da palavra de Deus, que é a palavra da vida, palavra de vida. Hino 350 do nosso hinário, a palavra da vida, que começa dizendo: fonte da celeste vida, manifesta o teu poder. Sem alento,
orar, queridos? Pai de amor, nós oramos para que isso tudo que cantamos seja uma grande verdade. Seja verdade em nossas vidas, diariamente. Que o poder da Tua palavra, palavra da vida, palavra viva, ó Deus, nos guie, nos direcione, nos dê alento, nos dê rumo, ó Deus, e a certeza de estarmos no caminho do Senhor, fazendo a vontade do Senhor e assim estar debaixo da bênção do Senhor para as nossas vidas. Nós pedimos a Deus graça do céu, a ação do Teu Espírito, para o início desta nova série. Nos ajude, ó Deus, a caminharmos, analisando à luz da Tua palavra, os vários tipos de igreja que têm se apresentado. Confrontarmos, ó Deus, os erros que existem, confrontarmos os nossos próprios erros e assim nos conformarmos, ó Deus, à ideia, à imagem bíblica de igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então agora abrir as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 21, 2 Pedro capítulo 1, verso 16 ao verso 21. O texto sagrado nos diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasce em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos sempre rever o nosso conceito de igreja. Quem já caminha há um tempo na fé cristã e quem está ainda dando os primeiros passos, não é? Nós precisamos olhar sempre, voltar sempre os olhos, periodicamente fazemos isso, para o que Deus pensa de igreja. Porque fazendo isso, nós teremos cada vez mais, como povo de Deus, os pés firmados na rocha, que é o próprio Cristo. Mas quando nós olhamos ao nosso lado e, por exemplo, olhamos para as igrejas carismáticas, nós vemos várias práticas e convicções que não se coadunam com o conteúdo da palavra do nosso Deus. E é interessante, irmãos, falarmos sobre igreja carismática, porque a palavra carismática é derivada da palavra grega carisma, né? Essa palavra aparece em todo o Novo Testamento e é traduzida como dom. E ela tem sido usada, essa palavra, para se referir àqueles que dão ênfase aos dons do Espírito Santo e que consideram, conforme o entendimento deles, que julgamos ser errôneo e antibíblico, que manifestações semelhantes devem ocorrer e, de fato, ocorrem, segundo eles, ainda nos dias de hoje. E hoje nós vamos começar a analisar os principais problemas das igrejas carismáticas, assim conhecidas, os principais conflitos, causados pelo movimento carismático e o modo como nós devemos lidar com eles. Uma grande ênfase do movimento carismático, das igrejas assim consideradas, igrejas carismáticas, é a ênfase nas experiências em detrimento do conteúdo das Escrituras. Então, essa tensão entre as experiências,
e as Escrituras. Aliás, eu quero lhe fazer uma pergunta aqui, bem direta. Na sua prática espiritual, no seu relacionamento com Deus, ou, deixa eu colocar, na sua vivência religiosa, o que é que tem mais peso? São as experiências ou as Escrituras? É fato notório que no meio carismático as experiências são supervalorizadas. Pior ainda, irmãos, é que elas não precisam nem sequer de uma base bíblica. Haja vista a quantidade de aberrações que podem ser assistidas aí em vários programas de rádio, de TV, ou mesmo quando você navega pela internet, você encontra. Ainda que não se afirme assim categoricamente, a maioria dos que estão nesse meio carismático assume a seguinte postura: se a Escritura não apoia e não respalda a experiência, pior para as Escrituras. Veja que coisa mais terrível, e é um grande risco para a vida cristã. A ênfase ou a supervalorização das experiências em detrimento das Escrituras. E a gente pode citar aqui alguns exemplos, né? Há tempos atrás, o caso de um pastor que era constantemente interrompido, entre aspas, na sua palestra, nas suas pregações, por um anjo que o cutucava e que se contorcia todo ali diante do auditório em que ele estava, todas as vezes que, segundo ele, o anjo lhe fazia cócegas, né? Eu preciso rir disso aqui. E isso era um sinal de uma grande intimidade que ele tinha com Deus. Há também, irmãos, o caso de uma cantora que, por ordem divina, colocou-se de quatro no palco, rastejando, rugindo como um leão. E aí, irmãos, o público em ambos os casos ficou extasiado, né? E os viam ali como pessoas muito espirituais. Esses dois protagonistas foram vistos como sendo bastante espirituais por causa ali da grande experiência que eles tiveram, até o momento em que um deles, pelo menos, veio a público dizer que essas experiências eram todas inventadas, todas fabricadas. Isso leva, irmãos, a uma outra questão a ser considerada. Nesse meio, para que alguém continue a ser visto como espiritual, ele deve ser ou estar constantemente envolvido com mais e mais experiências. E a consequência disso acaba sendo aquilo que aconteceu com o próprio Moisés. É algo que passa despercebido, viu? Da maioria quando lê a palavra do Senhor, quando lê a Bíblia. Mas isso aconteceu com o próprio Moisés. A ênfase nas experiências em detrimento do conteúdo e do ensino bíblico, o ensino das Escrituras Sagradas. Após descer do Monte Sinai, você deve se lembrar disso, ali Deus havia falado com Moisés, né? O rosto dele, depois disso, resplandeceu, a ponto do próprio povo temer estar perto dele, temer falar com Moisés. Foi até preciso que ele cobrisse o rosto com um véu. Isso está registrado, é fato verídico, Êxodo capítulo 34. O problema, irmãos, é que, ao que tudo indica, Moisés gostou da fama de ser tão íntimo de Deus. E ele, percebendo que o seu rosto, com o passar do tempo, não mais resplandecia como antes, ele então, ainda assim, mantinha o véu para simular aquela experiência. Estamos falando do homem chamado Moisés. Tempos depois, o apóstolo Paulo afirmou que essa não pode ser a nossa atitude. E quando ele escreveu aos Coríntios, Paulo escreveu assim: não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Está lá registrado em 2 Coríntios 3. Então, quando se acha que o que dá sentido à vida cristã são a quantidade, a intensidade das experiências tidas, entre aspas, tidas vindas do céu, né?
nós, irmãos, entramos num buraco sem fundo, porque sempre vai haver uma experiência maior. E a gente nunca vai estar satisfeito. E vamos depender mais, como já disse, delas, das experiências e não do relacionamento com Deus baseado no que Ele já nos registrou, a sua palavra inerrante, a sua palavra autoritativa. Por não se importarem em respaldar as experiências com as Escrituras, ou por fazerem isso com base em versículos fora de contexto, quando o fazem, né? Os carismáticos, os adeptos da igreja carismática, eles já trouxeram para a igreja vários outros desvios, além desses que nós citamos aqui. Dente de ouro, você já ouviu falar tempos atrás, né? Vômito santo, unção do riso, veja só. Cair no espírito, unção da ligeireza da corça. Olha que aberrações. São apenas algumas dentre as várias experiências vividas por pessoas destes grupos. Um grande problema disso é que elas também colocam um jugo muito grande sobre aqueles que não têm essas experiências, né? Dizendo, em outras palavras, que quem não teve experiências como essas são menos espirituais, pouco espirituais. Agora, isso não deve causar-nos espanto, irmãos, porque o próprio Paulo foi acusado pelos falsos mestres que estavam ali na igreja de Corinto de não ser espiritual. Veja bem, o próprio apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 10, ele afirma que não era como aqueles que louvam a si mesmos. Fica evidente ali a acusação de que ele não era espiritual, pelo que ele afirma em 1 Coríntios 12. E ele diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Mas depois dele contar a sua própria experiência, o apóstolo fez questão de frisar que ela poderia até levá-lo a ficar soberbo. E ele afirma que o Senhor colocou, por isso, um espinho na sua carne, a fim de que ele não se exaltasse, segundo aos Coríntios 12, 7. Portanto, a prática carismática demonstra que esse grupo avalia a verdade por meio da experiência e não das Escrituras. Eu quero fechar a minha breve palavra de introdução aqui nessa nova série, perguntando a você se de fato e de verdade no seu dia a dia, sabe, na sua vivência cristã, você não tem esbarrado nisso aqui e não tem tido uma vivência mais carismática do que escriturística, por assim dizer. Porque é possível você estar numa igreja reformada, numa igreja tradicional, como é considerada, numa igreja conservadora em termos de doutrina, mas ainda com a visão, com a mente e com a prática totalmente carismática. Olhe para a sua vida, avalie o que é que pesa mais, a experiência com Deus ou a Escritura. Ao fazer isso, você já vai ter uma boa noção de que do que você precisa alinhar ou realinhar com base na Escritura, a revelação do nosso Deus. Pense nisso. Vamos continuar no próximo estudo falando dessa ênfase dos carismáticos e do que precisa ser realinhado. E depois, com a graça do Senhor, vamos falar sobre outros tipos diferentes de igreja. Que Deus nos abençoe nesse processo, não é? E agora eu te convido a orar. Por que, irmãos, que nós fazemos a nossa oração antes, depois temos o estudo e por fim falamos para você orar? É para que ao final dessa nossa desse nosso vídeo, você não fique com a impressão de que está tudo bem e aqui acabou por aqui, né? Não, nós temos sim a necessidade de juntar os familiares e de buscarmos a Deus em oração, à luz de tudo o que nós ouvimos, não é? Consagrando a Deus as nossas vidas e, pelo que ouvimos hoje, pedindo: Senhor, me ajuda a enxergar se no meu dia a dia eu tenho valorizado mais experiências e não aquilo que o Senhor já me revelou, o registro da tua palavra.
Deus abençoe você, abençoe a sua família. Até o nosso próximo estudo, querendo o nosso Deus.